Hoje é dia de dar uma passeadinha em mais duas cidades aqui nas proximidades de Tbilisi. E hoje a gente vai para uma cidade simpática que o Rodrigo falou o nome, eu esqueci o nome, eu não sei falar. E mais tarde a gente vai para a cidade do Papi, a cidade do homem bigodeira, dele mesmo, o homem que amou demais. Amou tanto, né, que foi aí considerado o pai dos povos. Hoje é dia de visitar o Museu do Stalin. Não vai não, amor. Hoje, na verdade, eu confundi a data dos passeios, então a gente não vai para Guri hoje. A gente vai primeiro conhecer um lugar muito importante para a história revolucionária da Geórgia, que é a prensa ilegal, que funciona aqui numa casinha, numa cidadezinha próxima, num predinho aqui em Tbilisi mesmo. E ela funciona num porão, e ela foi muito importante para poder, enfim, né, fazer toda a impressão de materiais e de literatura revolucionária que era proibida de circular na época do Império Russo, né? Então, essa tipografia, né, ela vai ser uma tipografia, um museu que vai ser mantido durante um bom tempo, durante a União Soviética, mas com a Contra-Revolução dos anos 90 vai ter um esvaziamento muito grande e as pessoas vão basicamente esqueceram. Então, é um lugar que muita gente simplesmente nem sabe que existe. E aí, dessa vez, a gente vai visitar esse lugar que foi reaberto e hoje em dia é mantido pelo que sobrou, né, da atividade do Partido Comunista da Geórgia, que até hoje é ilegal de se organizar para participar politicamente da vida política na Geórgia. Então, bora conhecer os passos. Esse aqui é o poço que conectava a tipografia à superfície. Tem 15 metros de altura. Esse era o túnel que conectava com o poço, por onde eles entravam. Claro que não havia essa porta, esse ponto era totalmente hermético. No início havia uma pequena máquina de impressão que só imprimia uma página por vez. A gente vai ver ela depois lá em cima. Lenin, em pessoa, ordenou aumentar a capacidade dessa gráfica porque ele ficou muito impressionado com o trabalho que estavam fazendo aqui, apesar da quantidade limitada pelas instruções técnicas. Então compraram essa máquina. Máquina Augsburg. Está escrito Augsburg, é Alemanha, In 1893. 1893. A máquina de 1893. Copilia também. Aqui nessa imprensa eles imprimiam jornais, comunicados em 3 línguas: russo, georgiano e armênio. Aqui a gente tem cópias, em cima tem os originais, aqui tem armênio, aqui em russo, aqui em georgiano. Em cima, na casa, morava a família Rostomashvili. A família Rostomashvili morava na casa aqui em cima. E claro que eles estavam envolvidos na questão. Sempre que tivesse gente trabalhando aqui, uma mulher ficava sentada no balcão, como se fazendo nada, mas observando o movimento. E aqui tinha um sinal, e eles tinham combinado, se ela tocasse 3 vezes, significava parem as máquinas que alguém está nos arredores. Claro, é fechado, como é que eles circulavam o ar? Reparem nos cantos, esses 4 pontos são pontos de ventilação. E era muito importante ter essa ventilação, porque a tinta que eles usavam aqui, se acumulasse muito, ela fazia mal à pessoa que estivesse trabalhando aqui. Então havia essa ventilação. As paredes ao nosso redor são originais, porque eles explodiram a casa, mas ficou a estrutura. Só que o teto ele já é construído. Esse teto ele foi reconstruído, evidentemente, porque, né, a explosão destruiu aqui Я покажу примерно, как она работала. Это просто так, понятно? Ele vai mostrar mais ou menos como funciona. Ele não sabia antes como funcionava, mas veio um americano, um senhor americano velho que chegou a trabalhar numa máquina dessas e mostrou para ele. Puxava essa bandeja, colocava os tipos, depois empurrava ela de volta, apertava um pedal para subir e aqui tinha uma corrente ligando esse, você trabalhava assim para ele imprimir. Então, olha só, esse aqui é o túnel que eles entravam
Aqui embaixo. Eles desciam até ali. Depois chegavam pra cá. Aí andavam pelo túnelzinho e chegavam na tipografia. A corrente de ar circulando aqui. Muito foda. Uma curiosidade, essa tipografia funcionou durante 3 anos, que é bastante tempo para uma tipografia legal. Geralmente elas eram descobertas em meses de existência. Nesse caso, essa funcionou por um tempo e imprimia uma tipografia de uma página por vez. Ele vinha de vez em quando para esse local aqui. Não por tempos longos, mas ele vinha de vez em quando, chegou a trabalhar naquela máquina, como ele mencionou. Aqui era o quartinho onde os camaradas dormiam, que faziam atividade na tipografia. E um deles era o Stalin, que vinha pra cá de vez em quando e dormia nessa cama aqui. Uma fotinho dele no período jovem ali, mais uns quadros, uns livros. E essa aqui é uma maquete de uma outra tipografia que existia em Baku, na capital do Azerbaijão, que hoje já não existe mais. Essa casinha aqui. Aqui é mais uma dessas salas e a máquina, onde ela era aquela máquina que era utilizada para imprimir uma página por vez e que foi substituída por aquela grandona. E mais umas memoriabilhas por aqui. Fotinho do Lenin. Galera que trabalhava no Iskra. Aqui em cima. Molotov. Lenin, Stalin, ao redor de Moscou. Vários materiais. Por aqui são de outras tipografias. Um cartaz georgiano. O bolso do Lenin. Essa tipografia aqui, esse complexo todo, ele existiu entre 1903 e 1906, que era bastante tempo de existência para uma tipografia legal naquela época. E aqui a gente teve o trabalho de várias pessoas envolvidas, tanto de distribuição quanto de produção, que são aquelas imagens que a gente viu ali da outra sala. Bem foda, bem forte. Olha aqui, tá vendo? O nome disso aqui é metalinguagem. Tá vendo? Vamos quebrar a quarta parede. E aí, patrão? Tá gostando da viagem? Tô muito. Tá gostando bastante? Tá Bastante. feliz? E vocês que estão na primeira vez?
Eu tô feliz. Ainda que eu acho que eu não sou bem tratado por você e tudo bem. Acho que tá tudo certo, né? Absurdo. Que isso? Que absurdo. Que isso, Rogerinho? Falsidade! Essa igreja aqui? Svetitz Hovale. A igreja em que supostamente está A cruz de Cristo. Que a Nino... Svetitz Hovale. Svetitz Hovale. Aí, editora, se vira aí pra digitar isso. Svetitz Hovale. É onde está a cruz da Santa Ninó? Não, supostamente tem um pedaço da Santa Cruz de Cristo, como uma relíquia. Mas ele fica no relicário, a gente não vê. E bom, não é um pedaço da Santa Cruz, né? Vamos combinar. Mas essa igreja tem 1000 anos, a construção dela é do século XI. Ela foi fundada no século VII, mas construída no século XI. Inscrições em georgiano na parede, os afrescos que são feitos de maneira mais bidimensional. Essa igreja aqui é do século XI. Para poder esclarecer historicamente, essa igreja é uma igreja ortodoxa, né? Antigamente a igreja ela era unificada até que em 1054 acontece o que, enfim, né? A Igreja Católica Apostólica Romana diz que é o grande cisma do Oriente, que é quando você tem a ruptura e a separação entre as duas igrejas que existiam e dividiam meio que esse poder, né? Essa centralidade da organização religiosa. Por um lado, o Patriarca de Constantinopla e o Patriarca de Roma, né? Ambos são bispos, né? Só que na Igreja Cristã Ortodoxa a gente tem a continuidade de algumas questões, né? A gente tem algumas particularidades, sobretudo com relação ao culto aos ícones, né? Então a gente tem muito a presença desses afrescos, dessas paredes, mas não existe os objetos em si, né? Então é mais essa celebração e tem algumas diferenças, como a celebração da missa do Padre de Costas, celebração em uma vertente específica do eslavo, de uma língua eslava mais antiga, e existe uma autonomia também maior em relação
da igreja dos patriarcas, né? Então o patriarca de Constantinopla ele é o mais importante, mas cada cidade, cada lugar tem o seu próprio patriarca, né? Então não é como na igreja católica em que existe uma hierarquia, né, estabelecida e que todas as igrejas obedecem ao Papa, né? Existe mais essa autonomia, apesar de existir um reconhecimento de autoridade. Bem bonito. Essa igreja aqui é do século XI, né? Acho que eu já falei isso, mas é muito doido ver como essa estrutura está bem preservada, cara. É bizarro, bizarro mesmo. E os afrescos na parede são incríveis, uma coisa muito, muito bonita. A cidade que a gente está agora era a antiga capital da Geórgia, na época do reino da Ibéria. E aqui virou uma cidade medieval, né? Não é que virou uma cidade medieval, mas era uma cidade medieval e que era o principal centro político dos antigos reinos georgianos. Tem umas vistas bonitas aqui, vou mostrar para vocês. Então, aqui no fundo a gente consegue ver, é que vocês não vão conseguir ver porque está muito longe, mas lá no topo tem uma cruz e a gente consegue ver toda essa região aqui, as montanhas. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Na verdade eu errei, que eu tinha errado. A gente realmente veio para Gori e estamos indo agora no museu do camarada Stalin. Para quem não sabe, Stalin foi o premier geral da União Soviética entre 1924 e 1953, né? Foi, diferentemente do que muita gente vai falar sobre que ele era um ditador e não sei o que lá. Na verdade, Stalin foi eleito, né, pelo Partido Comunista da União Soviética em mais de uma ocasião, e no meio dessas ocasiões também acaba acontecendo a Grande Guerra Patriótica, que é como é conhecida pelos soviéticos a Segunda Guerra Mundial. Stalin, ele não era russo, ele era georgiano, e ele, assim como várias outras lideranças que existiam na União Soviética de grande importância, também não era etnicamente russo, né? Então esse é um ponto que muita gente que é, enfim, né, anticomunista vai dizer sobre a que tá a estátua dele aqui, me deu até deu até um negocinho, mas forte demais. E aí é isso, existe uma variedade étnica muito grande, porque essa era uma outra coisa que a União Soviética era muito, não sei se especializada, mas havia uma política muito grande com questão às nacionalidades, né? Então você tem o Khrushchev, que era ucraniano, por exemplo, você vai ter Stalin, que era georgiano, você vai ter pessoas de vários lugares diferentes. Então aqui começa o passeio do Papi. Gente, aqui no museu não pode filmar, só pode fotografar. Então eu vou tentar dar um miguezinho, mas caso não role, vocês vão ter que vir fazer uma viagem com a Estrela Vermelha para conhecer o Museu do Stalin. Olha só que esquema maravilhoso, não é bom? Então espero que dê certo. Se não der também, faz parte. Aqui por dentro do museu, a gente vai visitar tanto o trem que ele utilizou durante a Segunda Guerra Mundial e foi doado aqui para o museu do Stalin, que é o trem blindado do Stalin.
e também a casa onde ele nasceu, que é a única casa que resta daqui das originais que tinham na região, né? Tem até uma cúpula em cima da casa que foi feita a mando do Beria, né? Fazia parte do Comitê Central russo, né? Soviético. Só que ele não nasceu na casa, que muitas pessoas quando vão lá visitar pensam que ele nasceu na casa acima, mas não. Aqui em cima vivia o senhorio da casa e ele nasceu embaixo, eles viviam embaixo do porão. A família dele não tinha muitas condições financeiras e alugava só o porão da casa. As pessoas vêm visitar, pensam que ele morava na casa acima, mas não, no porão. Mas muito ruim com o pai. A mãe se preocupava muito com a educação dele e mesmo com as dificuldades financeiras, ela junta dinheiro para colocá-lo no seminário de Tbilisi. Como o Georg já tinha nos explicado, a educação do seminário era o melhor que um camponês ou um operário puder conseguir. Aqui uma foto do Stalin. A gente viu uma foto do pai do Stalin. O pai do Stalin era sapateiro, tinha problemas de alcoolismo, uma relação ruim. Ele tira o Stalin de casa muito cedo para trabalhar com ele, uma fábrica de sapatos em Tbilisi, mas ele muito cedo também some. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Ele, enfim, desaparece. Não se sabe nem quando ele morreu, enfim, há uma série de polêmicas em torno da figura do pai dele. Mas o Stalin fica sozinho com a mãe, que cuida garante uma certa educação para ele no seminário. Porém, ele vai ser expulso do seminário de Tbilisi por leitura de material proibido. Há uma controvérsia sobre o quão cedo Stalin se torna politizado. Nas biografias oficiais do período dele, vai dizer que ele foi expulso do seminário por ler literatura marxista. Inclusive, vão colocar aqui, por exemplo, esse quadro que é típico do período de culto à personalidade, representa o Stalin já criança, formando círculos de discussão, que essas ideias teriam chegado nele muito cedo. Provavelmente é um exagero isso, mas o fato é que ele, desde muito cedo, se interessou por literatura. E uma obra que influenciou muito, ele é o Patricida, do Alexander Kazbeg. Aqui a gente vê as flechinhas, tem as datas de fuga, a flechinha vermelha, e a dourada é a data em que ele é enviado para esses lugares, né?
O Stalin teve 3 momentos de exílio, inclusive ele, quando ocorre a Revolução de Fevereiro lá em Petrogrado, ele tinha justamente chegado de um momento de exílio. O Stalin é um dos bolcheviques que estava durante a Revolução de Fevereiro na Rússia. A maioria dos bolcheviques estava exilado, o próprio Lenin estava na Suíça no momento. Então, quando ocorre a Revolução de Fevereiro, o Stalin junto com o Kamenev são as 2 figuras de maior, apesar do Stalin de fato não ser, nesse momento, uma das maiores lideranças, ele era, no momento em que chega a Revolução de Fevereiro, entre os que estão na Rússia, alguns dos maiores. Aqui uma representação também, claro, idealizada do exílio do Stalin. Stalin ficou exilado numa época com o Sverdlov, que era braço direito do Lenin, uma figura que morre também muito cedo, logo na Guerra Civil. A mala que Stalin usou durante o exílio, que foda. Tá meio difícil de filmar aqui, gente, mas só para poder contextualizar, as salas do museu são divididas em vários períodos. Então tem um período referente ao processo revolucionário, ao processo da Guerra Civil, a passagem do comando da União Soviética, e agora essa daqui é a salinha da Grande Guerra Patriótica. Esqueci, é o polaco, o Zhukov é o principal general da Segunda Guerra, que chega em Berlim, a parada da vitória é o cavalo branco. O Rokossovski é o que você já falou isso aqui. Algo como eles nunca vão nos perdoar que nós ganhamos a guerra. Nós ganhamos a guerra, a Europa nunca vai perdoar a gente. Esse é o Rokossovski. O Zhukov é o principal, foi estimulada, digamos, uma certa disputa entre o Konev e o Zhukov para a tomada de Berlim. Quem chega em Berlim é o Zhukov, e o Zhukov é considerado o principal marechal da Segunda Guerra Mundial. Bom, aqui justamente mapas da Segunda Guerra, né? Tem também a águia original que ficava na chancelaria do Reich, que foi explodida, a cabeça primeira também está no chão do museu como um troféu. E agora, bom, se quiserem tirar foto aqui tem alguns, os tapetes do Stalin, e a próxima sala é a sala da máscara mortuária do Stalin. As imagens da parada do dia da vitória. Há também desconfianças que ele teria sido assassinado. Essa teoria do assassinato aponta principalmente para o Beria, que estava caindo em desgraça no momento, ou para o Tito, porque o Khrushchev menciona que teria encontrado nos papéis do Stalin uma ameaça do Tito, dizendo: você mandou um agente com uma bomba, mandou um agente com um rifle, se eu precisar mandar um agente para Moscou, só vou mandar uma vez. Mas esse bilhete é muito contestado porque só o Khrushchev menciona ele, não há evidências de que esse bilhete realmente existiu. Para finalizar o passeio, o vagão original que Stalin usava para viajar de trem na Segunda Guerra Mundial. Cozinha. Quartinho. Outro quartinho. Banheiro. Ó, a banheira, pô. Pô. Bom demais. Chegou aqui na Berlim, já usando para viagens internacionais. Em Potsdam,
Antes ele só viajar de trem, algumas poucas ocasiões ele viajou de avião, mas ele não gostava. Uma vez, inclusive, ele trocou o piloto, porque ele falou, general da aviação, não voa tanto, bota o coronel. Ele não gostava de viajar. A proposta para a conferência de Yalta era para ter sido em Glasgow, mas ele convenceu para ser em Yalta para ele poder ir de trem. Ele usava principalmente trem. Esse é o vagão original que foi usado durante a Grande Guerra Patriótica, durante a Segunda Guerra Mundial. Essa é a sala de reuniões. A clarabóia que eles fizeram, até tem a força matéria, foi o Béria. O Béria, antes de ser chefe da polícia, Stalin e a família moraram aqui durante 4 anos, no porão da casa, porque eles não tinham dinheiro para alugar outro pedaço. O calçamento da casa é original, as paredes são originais, a casa é toda original, só não vai dar para abrir. Ele cria toda essa estrutura clássica como tem. Mais um dia por aqui, e hoje a gente veio para a cidade de Bagdá, que é a cidade natal onde o Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky, famoso poeta da Revolução Soviética, morou durante um tempo. Então a gente vai dar uma coladinha aqui no museu para conhecer a história dele, e a gente passou por várias cidades e vários vilarejos ao longo da estrada. Foram 4 horas de viagem de Tbilisi até Bagdá. Aqui as obras do Mayakovsky. Esse é o quarto onde o Mayakovsky nasceu. Ele teve um irmão que não sobreviveu à primeira infância. Mas ela foi restaurada algumas vezes, a última restauração ocorreu há 12 anos, e ali nós podemos ver livros que foram dados de presente ao museu, pertenceram ao poeta e foram dados pela mãe do poeta de presente aqui ao museu. Aqui estão os retratos do pai e da mãe. Mayakovsky é um retrato familiar. O pai era um cosaco da região de Zaporozhye e a mãe era uma ucraniana. Então nós vimos esses 3 cômodos que eram os cômodos onde vivia a família. Os 2 cômodos seguintes são cozinha e, enfim, área de serviço, e eles dividiam esses outros 2 cômodos com os donos da casa. Eles alugavam essa casa dos donos que viviam numa casa aqui separada, e a cozinha e a área de serviço eram utilizadas tanto pela família Mayakovsky quanto pela família dos donos. Então esses 3 cômodos é o que eles habitavam no dia a dia, e essa parte do museu é a parte memorial, quer dizer, é a parte que foi preservada da maneira como era.
26 ele teve uma participação ativa, ele era um socialista, acreditava que seria o futuro da humanidade, e aqui essa parte é dedicada a isso. Ele participou de... Которое будет служить более лучшее развитие человечества и общества. Aqui é a Revolução de 1917 e ele lida com esses momentos com uma crença de que esses acontecimentos irão criar um novo mundo, um mundo sem precedentes e, claro, enfim, era um socialista. Porém, ao longo da década de 20, a relação dele com os bolcheviques vai mudando. Segundo o nosso guia, o autoritarismo que se revela na década de 20 não tinha nada em comum com as ideias que Mayakovsky tinha antes disso, e isso vai piorando as relações que ele tinha com o poder. Aqui a gente tem uma série de pôsteres e cartazes que apontam os problemas que haviam naquele momento na sociedade soviética e no qual o Mayakovsky participou na elaboração, né? São cartazes propagandísticos e também de instruções do dia a dia. Enfim, aqui a gente consegue ver um cartaz antirreligioso, aqui contra o alcoolismo. Nossa frente já está o mercado da cidade, a feira da cidade, feira permanente, que é chamada Bazar Via, e entramos então no centro histórico. A gente parou numa cidadezinha aqui da Geórgia para almoçar. Durante o caminho até o Museu do Mayakovsky, a gente passou por várias fábricas abandonadas. Essa foi uma das questões mais problemáticas com o fim da União Soviética. Vários lugares que tinham essa oferta de mão de obra, de trabalho e tal, foram desativados. Então é muito comum você passar ao longo da estrada por vários lugares que são grandes esqueletos fabris, né? E isso foi uma característica muito pujante não só na Geórgia, mas no Cáucaso como um todo, né? É preciso lembrar que a organização econômica da União Soviética era muito marcada pela integração entre todos os países, né? Então, cada um desses países tinha determinadas funções e recebia outros recursos. Então, quando a União Soviética acabou, no dia 25 de dezembro de 91, acabou a luz na Geórgia. Eles ficaram sem um sistema de eletrificação comum até 1997. E o sistema de gás que existia antes também, que distribuía isso para cá, foi desativado, e até hoje essas instalações são feitas de maneira bem, como é que é o nome? Bem improvisadas. Além disso, é muito doido, assim, porque
a gente geralmente escuta, né, por parte do que aconteceu na União Soviética, de que era um lugar que não tinha recursos, que as pessoas passavam muito perrengue, que não tinha nada para consumir. E no tour com o Rodrigo ele havia comentado que entre 1900, agora eu não vou lembrar exatamente desde quando, mas até 1986, durante mais ou menos uns 40 anos, a União Soviética não teve inflação. Todos os preços de todas as coisas eram tabelados. Então tem várias marcas de várias coisas aqui que tem o nome tipo, 40, ele até falou até de uma marca de leite. O nome da marca é 48 Kapiek, que é 48 centavos. Porque todas as coisas tinham preço tabelado. Então não existia essa instabilidade com relação ao consumo, nem essa instabilidade com relação ao aumento dos preços. E aí a gente passando por aqui também ouviu várias histórias de pessoas que viajavam muito. A União Soviética teve a maior agência de turismo do planeta Terra. E os soviéticos pagavam cerca de 90 rublos por passagens de ida e volta. Então era muito comum que as pessoas viajassem muito, fossem à praia, fossem para vários lugares dentro da União Soviética. E depois que ela acabou, muitas dessas pessoas não conseguiram reacessar esses recursos, né? Então é perceptível, assim, de ver como a situação deteriorou, né, rapidamente, assim, muito rapidamente. E se isso foi um baque na Rússia, né, durante o processo de dessovietização, né, enfim, durante a queda da União Soviética, nos países que eram os países mais periféricos dessa organização, essa situação foi ainda pior, né, porque ela não tinha muitas vezes o recurso, nem as garantias para poder se estabilizar nacionalmente, né. Então foi muito traumático, assim, sabe, o processo da dissolução da União Soviética aqui. Foi uma parada que mexeu muito com todo mundo, né, e não é à toa que os anos 90 vão ser anos marcadamente impactados pelas guerras civis, né, pela ascensão de um nacional-chauvinismo muito grande. E a Geórgia não foi diferente, né? A gente tem uma guerra civil muito intensa e muito duradoura durante os anos 90 aqui, que são esses marcos, né, da formação chamados etno-estados, uma coisa mais ou menos parecida com o que acontecia com o que acontece com Israel, né? Tanto que até hoje o Partido Comunista na Geórgia ele é proibido, e essa ideia do nacionalismo ela é muito mais forte do que a ideia do multiculturalismo, do que a ideia do socialismo em si mesma. Então são todos... Só falta pegar direito autoral por isso. Então são todos elementos que são ligados à dissolução, né? Um processo muito pesado e que apesar dos georgianos viverem relativamente bem, aparentemente, né? A qualidade de vida era bem melhor naquele período. Aqui é um complexo de esculturas soviéticas. Em homenagem aos heróis do trabalho socialista da cidade. Você encontra várias referências assim, pela cidade inteira. Dá pra ver que tá tudo cagado, abandonado. Que com a contra-revolução, esse tipo de material, né, ficou completamente legado ao esquecimento, à desestruturação. Mas olha que cidade fofa. A cidade que a gente está, Katowice, é a cidade que era a capital da Geórgia Ocidental. Que a Geórgia ela é um país, né, nem sempre constituiu como Estado-nação, mas é um país que sempre teve entrucado entre grandes impérios. Então, por um lado, no lado oriental, ela sempre foi pressionada pelo Império Persa, no lado ocidental pelo Império Otomano, e aí Tbilisi, que hoje é a capital, é uma cidade que se tornou a capital posteriormente, né? Então essa aqui é conhecida como a capital histórica da Geórgia. E aí aqui tem, ali no fundo, o teatro dramático em estilo stalinista também. E aqui na frente, que eu vou mostrar para vocês, ó, aqui são uma fonte que tem as esculturas de objetos que foram encontrados em escavações arqueológicas. Então tem vários bichinhos, várias coisinhas que representam essa historicidade. Aqui, olha só, vou tentar focar aqui. Os prédios são bem bonitos também, e é um lugar que representa o auge da cultura georgiana no seu fundamento mais antigo, culturalmente falando, né? Uma cidade bem pequena em relação a Tbilisi, menos cosmopolita e tal, bem bonitinha.
Acabamos de chegar no hotel, terminamos um passeio muito foda. A gente foi até a antiga capital da Geórgia, a gente visitou um mosteiro, visitou Gori, a cidade natal do camarada Stalin, e visitamos também todo o seu complexo do museu, a casa, e amanhã a gente vai fazer um passeio muito especial que vai ser num sanatório. A gente vai ser princesa, né, e ir para um spazinho que era bastante comum na época da União Soviética. Esses sanatórios, eles eram centros de reabilitação, de relaxamento e tal, e que foram todos desativados, menos um, que é o que a gente vai amanhã, e que era utilizado pelo Exército Vermelho. Então, não percam essas cenas das próximas aventuras, hein? É nóis, gente. Valeu!